e conhecedor da palavra também, só que frequenta a religião, cujo diz tudo que diz fora da Bíblia são abominações, né? Ele frequenta a candomblé. E depois de muito tempo conversando com ele me falou muitas coisas, falou que a gente veio sem o livre-arbítrio, a gente não tem escolha se não for servir o caminho de Deus. E mediante a isso, eu mesmo sou uma pessoa que, não vou negar, eu não conheço muito da Bíblia, meus irmãos, eu estou aprendendo agora um pouco que eu sei. Muitas vezes eu leio, eu não entendo o que Deus está querendo me dizer. O que eu sei, o que eu transmito para os irmãos que eu tento pregar fora da igreja aqui, para as pessoas que eu conheço, é o que eu aprendi conversando, o que eu aprendi com muitas pessoas na minha vida no decorrer, o que Deus veio fazendo. Aleluia. E me tocou nisso porque ele falou muito sobre a carne que a gente é arcada, a carne da gente é arcada para o pecado. E aqui, após Adão e Eva terem errado, terem comido o fruto proibido, eles pecaram. Deus lançou eles fora do jardim do Éden, onde a geração já veio arcada da carne. E muitas vezes eu converso com bastante pessoas que eu conheço, pessoas que até mesmo não conheceram ainda a palavra, pessoas da minha idade, jovens, e a gente vê aquela vontade gostosa neles. E quando a gente fala de Deus, a gente vê aquela sensação gostosa que eles têm. O espírito da gente clama, o espírito pede, porque se você catar para conversar com uma pessoa, você vai ver a diferença dela. Ela pode estar toda errada, ela pode estar toda em pecado, está toda suja, porque a gente vive num mundo sujo. Então é difícil, irmãos, da gente estar realmente com o altar em dia, a gente realmente estar diante de Deus da maneira certa que Ele quer, porque não somos dignos. Porque se fosse para a gente enxergar a humanidade como Deus enxerga, irmãos, já tinha acabado com tudo. Eu mesmo, se eu fosse Deus, já ser humano. Só que como Ele é um Deus maravilhoso, tremendo, Ele tem uns olhos diferentes, Ele olha com amor. E eu conversando com aquela pessoa hoje, pastor, dava para ver nele, mesmo ele sendo aquilo que ele é, aquela crença que ele tem, ele me falou uma coisa que me deixou muito tocado. Que independente dele ir lá aonde que ele vai, fazer o que ele tem que fazer, buscar o que ele tem que buscar, a hora que termina, ele se ajoelha, pede perdão, pede clamor a Deus. Então a gente vê que no fundo da alma, a alma dele clama a Deus, independente de onde que ele vai, pastor Márcio, o espírito dele clama a salvação. E no meio da nossa conversa, ele falou que ele ainda crê. Ele olhou para mim e disse bem assim: que irmão, você acha que eu vou ficar? Eu vou ir para o céu ainda. Eu ainda acredito que eu vou ter minha salvação. Eu falei, eu também acredito, irmão. Em momento algum eu falei isso. E eu falei para ele que a partir de hoje, ele era mais uma pessoa que estava entrando em meio às minhas orações, para Deus libertar ele. Porque ele conhece, ele sabe bastante. Nossa, foi difícil conversar com ele hoje. Rapaz do céu, foi uma luta. Teve um momento ainda que eu vi que já não era mais ele que estava ali. Porque uma hora que eu citei o nome dele, eu falei, o que você busca lá, onde você vai? Ele falou, irmão, eu não busco riqueza, eu não busco minha salvação, eu não busco nada dessas coisas. Eu falei, mas o que você vai buscar lá dentro? Vai pedir para essas coisas aí que Jesus e Deus não pode te proporcionar dentro de uma igreja. Ele falou, o que eu busco lá? Eu busco viver em paz nessa terra, viver em harmonia. Eu não mando mensagem para a mulher de ninguém, eu não saio com a mulher de ninguém, eu não estou errando, eu não estou fazendo isso. Eu falei para ele, irmão, como que você não está errando, irmão? Se você conhece a palavra, se independente de você ir lá, você pediu o que você pede, a sua proteção para você estar vivendo esse dia, você está vivendo aqui na terra, você vem me falar disso, Deus pode te proporcionar isso e bem mais. Você não precisa disso para estar indo buscar isso lá. Eu quis dizer para ele que Deus pode dar tudo para ele que ele está buscando de outras maneiras erradas. Deus pode buscar para ele. Só que o inimigo ele é tão sujo, meus irmãos, que põe na cabeça dele
que eles não querem fazer mal para ele. Ponharam na cabeça dele que ele não veio para matar, destruir, roubar. Veio para fazer bem na vida dele. Não tem como isso, meu pastor. Como que o inimigo veio para fazer bem? E foi uma luta difícil. Eu conversando com ele, conversei muito com ele hoje. E no final de tudo, a gente vê, onde que eu volto no versículo, que a gente caiu, a gente é arcado do pecado, só que o nosso espírito, ele pede sempre a clemência de Deus, ele pede sempre o clamor de Deus, porque sem Deus não somos nada, meus irmãos. Independente da vida que ele está, de tudo que ele está passando, da onde que ele está indo buscar um apoio para poder estar vivendo nessa terra, ele sabe e reconhece que Deus é tudo. Que acima de todos que ele estava indo pedir lá, ele tinha que pedir para Deus, porque se Deus não desse permissão, nada daqueles negócios lá ia trazer para ele o que ele quer. Então, tudo nessa vida, a gente tem que ter clamor a Deus. A gente não pode desistir, porque todo o dia é uma luta espiritual. A gente vive momentos de aflição, momentos muito ruins, com essa pandemia, com tudo que acontece ao redor do mundo. Porque se a gente for olhar e viver só Iacanga, a gente não vê os fins dos tempos chegando. Foi o que eu estava falando para ele hoje. Se a gente for ficar vivendo só Iacanga, esse mundinho aqui, a gente não vê. Porque a gente vai ver o quê? O pastor Márcio não trabalhar, pregando lá na prefeitura, vendo o pastor não trabalhar no serviço dele, pregando lá da maneira dele, e vindo fazer a obra da igreja à noite. Só que lá fora, meus irmãos, lá fora está bem pior. Se a gente for ver, tudo que está na Bíblia, em Apocalipse, está se acontecendo. Foi o que eu falei para ele. E no final de toda essa conversa, ele ficou devendo uma visita para a gente. Ele vai vir aqui, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai fazer um ministério, porque ele me propôs uma oportunidade de emprego. Uma oportunidade boa, que ele também é cabeleireiro. E quando eu comecei a conversar com ele sobre isso, eu já pedi para Deus ponhar os seus anjos ao meu lado e ele tomar posse dessa decisão, porque eu sabia onde eu estava entrando. Só que mais de uma vez eu não me senti ameaçado, eu não me senti com perigo naquilo. A hora que ele começou a levantar para falar, que eu via que eu falando de Deus, tentando falar da palavra de Deus, ele não se confortava, ele não se inquietava. Só que Deus, mais uma vez, ele mostra que, mediante tudo que a gente passa, independente das lutas, o que Satanás já fez na sua cabeça, o que ele já colocou dentro do seu coração, não é aquilo. Deus pode entrar e pode mudar tudo aqui. Independente da gente viver essa luta espiritual tremenda, da nossa carne, querer pecar, querer as coisas mundanas, a gente tem que tentar viver em espírito e em verdade o mais possível preciso. Pois só Deus para salvar a gente, meus irmãos, só Ele para dar a nossa salvação. Eu peço desculpa se eu falei alguma coisa aqui que não foi do agrado, que se eu errei em algum momento, mas eu só tenho a agradecer pela oportunidade e eu agradeço em nome de Jesus.